noite, Pai. Que ele possa ser usado de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes com Deus? Mais um domingo na casa dele, mais um domingo sentindo a presença do Senhor em nossas vidas. Aleluias. Irmãos, sem mais perca de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo, Neemias. Vamos ler uma passagem muito conhecida dos irmãos. Enquanto você abre a Bíblia em Neemias, dentre várias coisas positivas que eu aprendi com o meu pastor Marcelino, uma delas é honrar nossas esposas. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, um presente de Deus para a minha vida. Que Deus continue te abençoando. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Neemias, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim. Os irmãos encontraram Neemias 1. Aleluia. Vamos lá. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu lhe perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Fale comigo assim: as muralhas estão demolidas. Aleluias. Para a gente finalizar, aleluias, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 27. Versículo de número 37. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação, escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a cabeça, e diziam: tu que destrói o templo e em 3 dias o edificas, salva-se a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciões, diziam: a outro salvou, mas a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Repita comigo: desça da cruz. Desça da cruz. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu pregar um breve testemunho para os irmãos, que aconteceu logo após o retiro, final de fevereiro. Foi se eu não me engano, uma terça-feira à noite. Eu estava em casa e Deus tocou em mim de chamar um amigo meu que cresceu comigo na minha infância inteira. Deus falou assim: manda mensagem para esse seu amigo. E aí eu mandei uma mensagem para ele, mas Deus falou: começa a pregar para ele, jejua esta noite pela vida dele. Alguns amigos aqui sabem quem que eu estou falando, eu não vou falar o nome, mas alguns sabem. E aí eu não preguei como eu deveria ter pregado para ele, da forma que Deus mandou pregar, ali mesmo pelas conversas do Instagram. E aí no outro dia, porque a gente sempre pensa que vai ter uma outra oportunidade.
Aí no outro dia eu estava trabalhando, o Naomi manda mensagem e fala: Pedro, aquele nosso amigo morreu. Gente, imagina uma pessoa que ficou destruída o dia inteiro. Fui eu, nem consegui trabalhar direito aquele dia. Porque Deus tocou e falou: Pedro, pregue para esse rapaz. E eu não preguei. Pela misericórdia de Deus, ele não tinha morrido. Todo mundo aqui tinha achado que ele tinha morrido, mas ele está em outro lugar e depois descobriram que ele estava só internado no hospital. Mas aquela tarde eu fiz um juramento, eu fiz um voto com Deus. Falei: Deus, sempre quando o Senhor mandar falar, eu vou falar. Amém. Porque talvez a gente não vai ter outra chance. A gente sempre acha que vai ter outra chance, mas talvez não tenha outro dia. A Bíblia diz, eu falei: Deus, o que o Senhor mandar falar a partir de hoje, eu vou falar. E essa noite eu não quero que seja diferente. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, nós estamos diante de duas histórias, que à primeira vista parece ser completamente diferente, parece ser duas histórias completamente diferentes uma da outra, só que a gente vai perceber algumas similaridades, e a Bíblia no final ela vai apontar para Cristo. Bem verdade é que quando Jesus Cristo ressuscita, eu preciso te lembrar que o homem peca no jardim do Éden. Quando o homem peca no jardim, a Bíblia diz que Adão e Eva pecam, e eles pecando, a humanidade peca com eles. Tem muita gente que fala: por que eu vou ser punido pelo pecado de Adão e Eva? Bem verdade é que eles representam a humanidade. Quando Eva e Adão pecam, eles representam todos nós pecando. Até que a Bíblia vai dizer: e todos pecaram e destituídos estão de Deus agora. Então Adão e Eva representa eu e você, representa toda a humanidade. A Bíblia diz que no jardim o homem peca, o homem faz o que é errado aos olhos do Senhor, e por conta disso agora o homem vai se separar de Deus, vai haver uma separação entre Deus e o homem. Então a Bíblia diz que agora o homem, por conta do pecado, ele não pode mais se aproximar de Deus, porque Deus odeia o pecado, então tem uma divisão. Mas a Bíblia diz também que quando o homem peca, Deus faz uma promessa. Pregador, que promessa é essa? Ele fala: beleza, o homem pecou, mas um dia vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia. E o tempo vai passando, vai se passando o tempo, vai se passando, passa-se os profetas, até que se cumpre, aleluia, aonde a gente leu, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, e como um cordeiro perfeito, Rodrigo, ele não peca, ele não erra, e como um cordeiro perfeito, agora ele pode morrer por nossos lugares, e Deus sente aquele cheiro do sacrifício, e por conta de Cristo, a humanidade foi perdoada. Por conta de Cristo, eu e você fomos perdoados. Por conta de Cristo, esta noite nós podemos estar aqui dando glórias para Ele. Por conta de Cristo, nós podemos ter uma fé no amanhã. Eu posso crer que se eu morrer hoje, amanhã eu vou encontrar com Deus por conta de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz agora, como foi falado hoje cedo pelo pastor André, que tinha dois homens no caminho. Aqueles dois homens estavam mortos, eles estavam tristes. Por quê? Porque eles estavam achando que Cristo tinha morrido para sempre. A Bíblia diz que eles tinham dois homens caminhando na rua de Emaús, no caminho de Emaús, e de repente eles estão tristes, porque eles pensavam que o Messias dele, o mestre deles, tinha morrido para sempre, tinha morrido para nunca mais voltar. Só que nesse tempo Cristo aparece junto com eles, e a Bíblia diz, a Bíblia vai falar que desde o começo da Bíblia até chegar naquele dia, Deus, Jesus Cristo, vai mostrando que Ele sempre esteve presente na Bíblia. Desde o começo, Jesus Cristo vai mostrando que Ele sempre esteve presente na Bíblia. Ele esteve presente através de Moisés, aleluia. Ele esteve presente através de Noé, que salva ali uma pequena parte. E Ele vai mostrando ao longo da Bíblia todas as passagens que Ele estava presente. Então, se Cristo diz que durante toda a Bíblia Ele estava presente, na história que a gente leu no primeiro momento em Neemias, ela também vai estar presente ali. Eu gostaria de mostrar isso para os irmãos, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer uma história, isso é uma história real. Aconteceu que o povo de Deus, depois de ter pecado, o povo de Deus, depois de ter errado Vitor Hugo, Deus permite que o inimigo venha e leve aquele povo para a Babilônia. Agora aquele povo que antes era um povo forte, valente, bonito, era o povo de Deus. Agora aquele povo, ele foi levado cativo, porque aquele povo pecou. E a Bíblia diz que aquele povo é levado para uma distância, como se fosse uma distância muito grande,
da onde que eles moravam, que era Israel. Eles eram levados para um novo lugar. E nesse meio tempo que aquele povo está escravizado lá em outra cidade, pensa comigo, só para você entender. Nós estamos aqui em Juiz de Fora. É como se viesse um reino lá de São Paulo, pegasse a gente aqui, pegasse as pessoas mais importantes e levasse todo mundo para São Paulo. A gente ia ficar longe da nossa família, nós iríamos ficar longe da nossa cultura, nós iríamos ficar longe de tudo. E nesse meio tempo, a nossa cidade que a gente conhece sobre Juiz de Fora, ela seria toda destruída. Imagina comigo, só para vocês entenderem, todos os shoppings de Juiz de Fora, tudo destruído, os parques, tudo que a gente acha bonito na nossa cidade, tudo acabado, tudo nas cinzas. Assim estava aquela cidade, assim estava Israel, estava destruída, e o povo tinha sido levado cativo. Nesse tempo aparece o personagem que a gente vai ver hoje, que é Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele estava na casa do rei, lá na Babilônia. Então é como se Neemias nasceu em Juiz de Fora, só para vocês entenderem, foi criado em Juiz de Fora, só que ele foi levado escravo lá para São Paulo. Nesse meio tempo, a Bíblia diz que Neemias recebe a visita de alguns parentes dele que ficaram naquela cidade que tinha sido escravizada. Porque a maioria foi para a Babilônia, mas alguns ficaram. E aí Neemias quis saber a notícia. A Bíblia diz que chega lá os irmãos, os parentes, e fala, Neemias pergunta, e aí, como é que está a nossa cidade lá? Como é que estão nossos parentes? Porque ele queria saber a notícia. Como que o pessoal está lá? Está tudo bem? Quando ele pergunta isso, gente, a má notícia chega. Qual que é a má notícia que chega para Neemias? Neemias, não vai nada bem com a nossa cidade. Os muros estão caídos. As poucas pessoas que continuam lá na cidade estão na miséria, estão no desprezo. A situação está péssima. A notícia que Neemias recebe da situação que estão os familiares deles, os amigos dele e a cidade onde que ele morava é as piores possíveis. É que está tudo ruim, está tudo destruído, a tristeza tomou conta daquele lugar. Quando Neemias escuta essa notícia, a Bíblia diz que ele fica muito triste. Mas nesse tempo que ele fica triste, ele vai tomar uma decisão. Aleluia. A Bíblia diz que quando Neemias descobre que todos os parentes deles que continuaram naquela cidade estão tristes, estão acabados, os muros estão derrubados, ele vai tomar uma decisão. Pergunte, qual decisão? Qual decisão? A Bíblia diz que Neemias começa a jejuar e buscar o Senhor. Glórias. Aleluia. Ele escuta uma notícia ruim, mas ele fala, a notícia que eu recebi foi ruim, mas ela não vai continuar assim. Ele escuta uma notícia ruim que ele fala assim, a minha família foi destruída, a minha cidade foi destruída, mas não vai continuar desse jeito. O que ele vai fazer para mudar a situação? Ele começa a jejuar e buscar o Senhor. Aleluia. É Deus dizendo assim para a gente, talvez você está escutando uma notícia que o seu pai está triste, que a sua mãe está toda destruída, que os seus familiares estão destruídos, mas está na hora de você se levantar como Neemias e falar, eu não vou permitir que a minha família continue assim, eu não vou permitir que a minha história continue assim, eu não vou permitir que a minha casa continue destruída, eu não vou permitir que a minha família continue com a humilhação sobre a cabeça dela. O que eu vou fazer para mudar? Eu vou buscar a face de Deus. Deus está procurando no nosso tempo um povo como Neemias. Tem muita gente criticando os familiares. O meu esposo faz isso, a minha esposa faz aquilo, mas está faltando Neemias que joga no joelho, que joga no jejum,
Gente, para reclamar já tem um monte. Aleluia. A Bíblia diz que os irmãos chegou e falou: Neemias, a situação é pior de todas. Está tudo destruído, está tudo acabado, estão sem esperança, acabou tudo, joga tudo para lá. Mas ele fala: não, eu não vou reclamar, eu não vou brigar com meu esposo, eu vou brigar com meu filho, eu vou clamar, eu vou para o jejum, eu vou para a oração. Deus está dizendo: seja como Neemias para a tua casa. Trouxe notícia ruim para você do seu filho, trouxeram notícia ruim da sua esposa. Não grite, não brigue, vai para o jejum. É hora da igreja voltar a ser como Neemias. Jejum e oração ainda cura, jejum e oração ainda liberta. Eu sou o tempo que a gente busca no jejum e na oração. Glória. Neemias não briga, Neemias não se desespera, ele vai para o jejum, para a oração, para que a situação seja mudada. Deus está falando: ei, se a tua família está numa situação difícil, se a tua casa está numa situação difícil, se você está numa situação difícil, jejum e oração. Jejum e oração. Tem Neemias aqui ainda hoje? Tem Neemias que ainda pode clamar por alguém, pode jejuar por alguém? Tem alguém que ainda acredita no jejum aqui, meu Deus do céu? Tem alguém que ainda acredita que se eu orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, a história será mudada? A história de alguém está mudando aqui hoje. A tua família está mudando aqui hoje. No mesmo tempo que você mergulha com Deus, Ele muda a história da tua casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala que Neemias, ele fica um tempo jejuando e orando, até que o rei da Babilônia chama ele e fala: Neemias, por que você está assim? Ele explica e fala: o rei, a minha família está destruída, as muralhas estão destruídas, a minha casa está tudo acabado onde é que eu moro. Aí o rei fala assim: não fica assim, eu vou te liberar, você vai lá na sua terra, você vai reconstruir tudo e depois você volta. Só o que eu acho interessante, pastor Rocha, é que o rei fala assim: além de eu te liberar, porque ele era escravo, ele precisaria ser liberto pelo rei. Além do rei liberar ele, a Bíblia fala assim: ó, eu vou te dar uma carta para você passar por qualquer lugar, você vai poder passar por tudo, você vai ter autoridade para avançar. Eu vou te dar eu vou te dar recursos para te proteger, e eu vou te dar ajuda para você reconstruir os muros. Olha como Deus é tremendo. Neemias foi para o rei só para pedir uma liberação. Ele saiu de lá com recursos, com uma carta de autorização e com recursos para construir as muralhas. Sabe por quê? Sabe o que Deus disse para mim aqui? Deus não dá projeto sem também dar o recurso para aquele projeto acontecer. A Bíblia diz que o rei dá uma carta de autorização para Neemias e fala: Neemias, com essa carta que eu vou te dar, se alguém te parar, você fala: eu tenho a carta do rei, eu tenho autorização e eu vou reconstruir de novo. Eu tenho a carta do rei, eu tenho autorização e eu vou construir de novo. Aí a Bíblia diz que se ele precisasse de recurso, ele tem o recurso porque o rei deu para ele. Mas sabe por que o rei fez tudo aquilo para o Neemias? Ele vai falar: porque eu jejuei, eu orei e a mão de Deus estava sobre mim. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Se você jejuar pela tua casa, se você jejuar pelos seus, eu vou te dar uma carta de autorização, que quando o inimigo parar na tua frente e falar: o que você está fazendo para reconstruir a sua família? Vai fazer: tome aqui a carta, o rei me deu, eu vou reconstruir de novo. Se você precisar de recurso, o rei também te dá recurso. É Deus dizendo o seguinte: se você me buscar, eu dou o recurso que é necessário para mudar a história da tua casa. Se eu te dei um sonho, eu também dou o recurso necessário para que esse sonho aconteça. Oh glória! Se Deus te der um sonho, Ele dá provisão para que essa missão, que esse sonho venha acontecer. Aleluia.
Meu Deus. Neemias pega a carta, pega o recurso e ele vai reconstruir. A Bíblia diz que quando Neemias chega naquela cidade, está tudo destruído, está tudo acabado. Agora a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, ele fica em silêncio, porque ele sabia que se ele explicasse o projeto que ele ia fazer, as pessoas não iam acreditar nele. Irmãos, tem hora que a gente precisa ficar em silêncio e construir, porque se você falar para as pessoas, para os seus amigos, que está tentando reconstruir teu casamento, que você está tentando reconstruir os seus filhos, eles vão zombar de você. Meu Deus. Neemias fica em silêncio e começa o trabalho dele. Jesus. Porque tem hora que a gente quer falar tudo para todo mundo, ó, eu vou fazer isso, eu vou mudar, mas não, só começa a construir. Aleluia. Só começa passo por passo entre você e Deus. Oh, glória. Começa a reconstrução da sua casa sem falar para os outros o que está acontecendo. Começa a reconstrução do seu ministério sem falar para os outros que você está reconstruindo. Aleluia. E ele começa aquela reconstrução do muro. A Bíblia diz, pastor Marcelino, que quando Neemias começa a reconstruir o muro que tinha caído, se levantam inimigos para tentar parar a construção do muro. Se levantam inimigos para tentar parar aquela obra. A palavra de Deus vai dizer que quando Neemias começou a construir, se levantaram alguns homens, e os principais entre eles eram Sanbalate e Tobias. E Sanbalate e Tobias, eles começaram a zombar de Neemias. Eles começaram assim: olha lá, Neemias está reconstruindo o muro, não vai dar em nada não. Quem que eles pensam que é para reconstruir de novo aquilo ali? Não vai dar em nada, vai cair de novo. Isso representa as pessoas e o inimigo. Porque quando a gente tenta reconstruir alguma coisa, o inimigo fala: isso não vai dar nada. Você já tentou reconstruir tantas vezes a sua vida, a sua família, o teu ministério, e não deu nada. Aí começa a zombaria no seu ouvido. As pessoas talvez falam: o quê? Você está tentando mudar, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Você nunca foi assim, você não vai conseguir ser assim. Aí começa a zombaria. Mas a Bíblia fala que Neemias ignorou aquilo, e ele falou: Deus vai me ajudar a reconstruir o muro. Aleluia. Deus está dizendo: ignore o que as pessoas falem a seu respeito. Se você está tentando reconstruir tua chamada, o teu ministério, a tua vida com Deus, a tua família, ignore a zombaria e fala: Deus vai me ajudar nesta reconstrução. Aleluia. Deus vai me ajudar a voltar a ser quem eu era. Se o inimigo falar na sua cabeça, você não vai conseguir. Você já tentou tantas vezes. Você fala: não, Deus vai me ajudar a reconstruir a minha família, o meu ministério, a minha vida. Aleluia. A Bíblia diz agora que ele continuou construindo. E quando os inimigos percebem que de fato aquela construção iria continuar, a Bíblia fala que o inimigo prepara um laço. Sanbalate e Tobias, eles preparam uma armadilha para acabar com a vida de Neemias. Ele falou assim: ó, nós vamos pegar um lugarzinho, Neemias vai estar ali, a gente vai matar ele, e o projeto que ele está construindo vai terminar. Aleluia. Só que a Bíblia fala que alguns homens descobrem, Neemias se fortalece, e ele fala assim: o plano do adversário caiu por terra, eles fugiram, e eu continuei construindo a minha obra. Isso é muito forte. Por quê? Porque a Bíblia diz que os inimigos falaram assim:
nós vamos preparar uma armadilha. Neemias vai cair na armadilha e a obra vai ser terminada, Luciano. Mas a Bíblia diz que Deus revela, o laço cai por terra e a obra continua sendo construída. Aleluia. É Deus dizendo assim: pode levantar laço contra a tua família, pode levantar laço contra a tua vida, pode levantar obra, pode levantar palavra, qualquer coisa, pode se levantar feitiçaria. Se Deus fez uma promessa sobre você, o laço vai cair por terra. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus vai quebrar o laço hoje, e a obra que Ele tem com a tua vida, e a obra que Ele tem com a sua família vai continuar. A obra vai continuar. Fale comigo: a obra vai continuar. A obra vai continuar. A Bíblia diz que se levantou o inimigo e falou: eu vou botar um laço, eles vão cair e vão acabar. Aleluia. Josafá, tem hora que o inimigo fala: eu vou colocar um laço na sua família, eles vão cair e ele vai acabar. O ministério dele vai acabar, a vida dele vai acabar. Só que Deus revela o laço, Ele quebra o laço, Ele dá a vitória e a obra continua. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto de falar para alguém: contra a tua casa, ó Israel, não há encantamento. Contra a tua família não há laço, não há demônio, não há quem se levanta. Pode bater, pode fazer qualquer coisa. O Senhor é maior. Quantos querem isso? Quantos querem isso? Deus está quebrando o laço de morte. Talvez o inimigo falou: eu vou pegar a filha dela, eu vou pegar o filho dele. Olha como que eu vou fazer. Eu vou colocar uma obra aqui, eles vão cair e vão acabar. Mas nessa noite Deus te faz passar por cima, e a tua obra com a tua casa continua. Aleluia! Alguém crê nisso? Meu Deus! Alguém crê nisso? Que o anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele sozinho derrotou 180 mil inimigos. Então ele pode derrotar uma obra contra a tua casa, ele pode derrotar, aleluia, uma palavra de maldição contra a tua vida. Se você crer, se você buscar, o anjo do Senhor vai quebrar o laço. A depressão não fica na tua casa, a crise de ansiedade não fica no teu lar. Levante a mão que eu vou profetizar. O desânimo não fica na tua família, a doença não fica no teu lar, porque hoje o meu Deus, Ele vai quebrar o laço do inimigo. Aleluia! Glória! Aleluia, foi falado aqui hoje. Glória! O inimigo está tentando destruir a família. Numa família ele coloca briga, numa outra família ele coloca discussão, tudo para parar a obra que Deus colocou. Se você não sabe, a minha principal obra não é pregar. A minha principal obra, aleluia, não é ser, aleluia, glória a Deus, um bom frequentante da igreja. A minha principal obra não é ser um pregador requisitado, é ser um bom esposo para minha esposa. Aleluia! Aleluia! A principal obra que você tem é a sua família, é a sua casa, e é essa obra que o inimigo, ele está tentando colocar laço para você parar. Mas Deus está dizendo: eu não vou permitir que Satanás acabe com essa obra. Porque eu lembro da palavra de Deus falando: o que Deus uniu, que o homem não separe. É Deus dizendo: pode levantar laço, pode levantar Tiago Valese, o inimigo vem do que for, a sua família continua de pé. Calacébias, o inimigo calacébias, o Namanda é, eu sinto Deus quebrando o laço aqui. Alaias teve a Lamandopepas. Dá glória a Deus, porque Deus está mudando histórias de família aqui hoje. Aleluia, 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 aleluia. Anda do céu. Glória! Aleluia, Jesus! A Bíblia diz que quando Neemias descobre, aleluia, que está se levantando o inimigo contra ele, ele vai fazer uma coisa: ele vai dividir a construção em duas. Ele vai dividir
2. Um povo continua construindo. Então, vem, Joga, fala contigo aqui, vem não. Eu gosto de fazer esse exemplo só para vocês entenderem. A Bíblia diz que quando Neemias descobre que, aleluias, que estava se levantando inimigo, um continuou construindo, finge que você está construindo. Só que o outro ficou preparado para a guerra, finge que está com o arco na mão. O arco com a espada. Porque quando ele descobriu isso, um continuou construindo, mas outro ficou com o arco. Para a obra não parar, nós precisamos de união. Venécia, Satanás está tentando tirar a união da tua casa, porque se ele tirar a união, um continua construindo, aí a obra vai parar, porque precisa dos dois construindo. Ele precisa de um construindo e de outro com a espada. Obrigado. Ele precisa de um construindo e de outro com a espada, mas ele quer tirar a união da casa. Mas nessa noite é hora da igreja bater no pé e dizer: na minha casa não, na minha família não, no meu ministério não, aqui na igreja não. Ele não vai tirar a nossa união. Jesus vai dizer, a Bíblia diz, não sou eu que falo, é Jesus que fala: o reino dividido não prospera. E é isso que ele está fazendo. Ele quer dividir você. Ele quer colocar a esposa para um lado, ele quer colocar o esposo para o outro, ele quer colocar o filho dentro do quarto com a porta fechada. Mas nessa noite Deus está procurando os Neemias que falam: na minha casa não. Vem cá, esposa, vem cá, filho, nós somos unidos e a obra vai continuar. Satanás está tentando, você não percebe que Satanás está tentando separar a sua casa? Você não percebe que Satanás está tentando separar você dos seus filhos? Você não consegue entender a luta que é travada, aleluia, para separar você da sua esposa, para cada um ficar para um lado, para o outro. Mas nessa noite, o espírito de sabedoria que estava sobre a cabeça de Neemias está descendo sobre a nossa cabeça e está dizendo: uma obra só continua com união, aleluia. Uma obra só continua com a união, aleluia. Eu finalizo. A Bíblia diz que ele continua a construir a obra. Aleluias, aleluias. Ele continua a construir a obra e o inimigo continua revoltado. Por que o inimigo fica revoltado? Sabe por que o inimigo ficou tão revoltado? Por Neemias estar fazendo a reconstrução? Porque o inimigo viu como ela estava antes. A construção estava extremamente jogada por terra, estava tudo destruído. Vitor Hugo, o inimigo achou que nunca mais se levantaria de novo. Meu Deus. O inimigo viu como é que estava. Ele falou: eu vi como é que estava isso aqui. Estava tudo destruído. Como que pode agora estar se levantando de novo? Jesus. Essa foi a principal, pastor Júnior, a principal raiva do inimigo foi essa. Ele viu tudo destruído e ele agora estava vendo tudo sendo construído novamente. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Não, ele falou assim: eu imagino o inimigo olhando antes, a forma que estava antes, estava tudo destruído. Ele falou assim: olha como que está destruído aquilo ali, nunca mais se levanta de novo, nunca mais volta. Olha o nível de destruição que está, nunca mais vai voltar de novo. Só que quando ele começou a ver tudo sendo reconstruído, ele fica em desespero. Ele fica preocupado e fala: não é possível. Eu vi tudo caído, eu vi tudo destruído. Como que eles estão reconstruindo de novo? Aleluias. Satanás olhou para você e disse: lembre comigo,
O seu inimigo não é ninguém, não é uma pessoa física. A Bíblia diz que nosso inimigo não é carne, aqui não é a gente, é as hostes espirituais. Satanás viu o nível de destruição que você estava. Ele viu o nível de destruição que o seu ministério estava. Ele viu o nível de destruição que a tua família estava. Eu imagino até ele se reunindo falando assim: aqueles ali nem se preocupam mais, porque nunca mais levanta de novo. Aquela ali, o nível da ansiedade que está na cabeça dela, o nível do trauma que ele passou foi tão grande que aquele nunca mais se levanta de novo. O nível da calúnia que jogaram sobre a cabeça dele foi tão grande que ele nunca mais se levanta de novo. Aquele ali nem se preocupa mais. Aquela família ali nunca mais se levanta. Só que para o desespero de Satanás, só que para o desespero do inferno, você está sendo reconstruído. Ah, meu Deus do céu. Alabandaraias. O inimigo falou assim: eu vou colocar uma seta. A doença que eu vou colocar na vida dele, na vida dela, vai ser tão grande. A depressão que eu vou colocar na mente dele, vai ser tão grande que nunca mais se levanta. Aleluia. A separação que eu vou colocar naquela família vai ser tão grande que nunca mais se reconstitui de novo. Mas ele não sabia de uma coisa. Pergunta para mim o que? Jesus que te reconstruiria. Amando a aleluia. A Bíblia vai dizer que quando o inimigo estava lá, ó, pensa comigo, eu gosto de imaginar para vocês entenderem. Ele estava lá, olha lá, tudo destruído, nunca mais levanta, nunca mais cresce, nunca mais prega, nunca mais esse casal se diverte junto, está tudo acabado, ali já não tem mais jeito, não precisa mais se preocupar. Mas para glória, a raiva do inferno, Jesus está reconstruindo você de novo. Aleluia. Jesus está reconstruindo o teu ministério de novo. Jesus está reconstruindo tua saúde de novo. Jesus está reconstruindo tua casa de novo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, finalizo agora, que o inimigo, a palavra do Senhor vai falar que o inimigo, ele fica furioso porque a obra estava sendo reconstruída. O inimigo fica furioso porque o trabalho estava sendo feito. E aí, aleluia, a Bíblia diz em Neemias que o inimigo vai mandar uma carta. Qual que é a carta que o inimigo vai mandar? O inimigo escreve uma carta e ele fala assim: Neemias, desça aqui no vale, porque eles estavam num lugar embaixo assim, e Neemias estava em cima. A Bíblia diz que Neemias estava no alto, e o inimigo falou: desça aqui no vale, Neemias. A ideia daquele povo era que, Tiago Varese, quando Neemias descesse ali embaixo, eles iam matar Neemias, e a obra que ele estava reconstruindo iria acabar ali. Então, Neemias estava em cima, terminando a obra que ele tinha que fazer lá, que era reconstruir tudo. O inimigo estava lá embaixo falando: vem cá, desce aqui embaixo, Neemias. Para quê? Para que quando Neemias descesse, eles matariam Neemias e acabaria a obra que tinha ali. Só que Neemias, ele vai falar assim, ele vai mandar uma resposta para aquele povo, e ele vai dizer assim, Neemias vai dizer: por que eu deveria descer daqui de cima? Se eu descer daqui de cima, a obra que Deus tem comigo, ela vai parar. Neemias estava em cima,
O inimigo queria que ele descesse, mas Neemias, pastor, ele falou assim: eu estou aqui em cima, eu não vou descer. Wellington, ele falou: não vou descer, porque se eu descer, a obra que eu estou construindo aqui vai parar. Aleluias. Neemias falou assim: pastor Ronaldo, eu não vou descer não. Se eu descer aí, a obra que Deus tem comigo aqui vai parar. Aí eu lembro de Jesus Cristo. Aleluias. Porque a Bíblia, Neemias representa Jesus Cristo. Por quê? Ele estava no palácio tranquilo. Ele saiu onde ele estava tranquilo para se expor ao risco. Ele teve que se expor ao risco. Ele teve que jejuar. Jesus Cristo jejuou. Jesus Cristo estava no palácio, ele estava tranquilo, mas por amor das pessoas ele saiu do palácio e foi se expor ao risco. Aleluia. Aí Jesus Cristo passa o ministério dele, chega na cruz do Calvário. Aleluias. Alguém já entendeu? Aleluias. Chega na cruz do Calvário. O que Jesus estava reconstruindo na cruz? Falei no começo: o relacionamento entre Deus e a humanidade. Chega a hora de Jesus ir para a cruz. Ele sobe na cruz. Ele está em cima como Neemias estava. De repente vem o inimigo lá embaixo e fala assim: Jesus, desça da cruz. Jesus, desça da cruz. Alguém já entendeu? Jesus, desça da cruz. Neemias estava lá em cima e falava assim. Alguém falou para ele: Neemias, desce. Mas Neemias vai dizer: eu não desço, porque eu estou reconstruindo uma coisa. E se eu descer, a obra que eu tenho vai parar. Aí eu lembro de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele estava na cruz. Aleluia. Aleluia. Alguém já ficou até de pé. Aleluia. Ele estava na cruz e os fariseus falando: desce. Aí ele disse: eu não desço, porque eu estou reconstruindo uma coisa. E se eu descer,